Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta. Na semana passada a gente não fez a reflexão astrológica, mas nessa semana eu retorno. Estava viajando e não pude realizar, então a gente faz agora para esta semana do dia 14 a 20 de julho. Esta é uma semana interessante porque a gente tem um eclipse se formando, um eclipse lunar parcial, então ele não tem um poder tão forte, que será visível aqui no Brasil, tá? Mas temos poucos aspectos sendo formados no céu. Mas vamos avaliar aqui então dia a dia para entender como essa semana flui, ok? Vamos lá. No domingo, dia 14 de julho, nós temos aqui às 6 da manhã o Sol em 21 graus de Câncer e a Lua em 22 de Sagitário. E no domingo nós temos a Lua o dia inteiro fora de curso, ela não forma aspecto com nenhum outro planeta. E quando a Lua fica fora de curso, ela não participa do jogo astrológico, né? É como se ela estivesse alheia aos acontecimentos, às relações dos demais planetas. Então, o que acontece? Nós recomendamos cautela com os assuntos que necessitam mudanças. Quando o planeta está fora de curso, a tendência a assuntos repentinos acontecerem, as coisas saírem do planejamento é um pouco maior. Então, é preciso ter um pouquinho de atenção ao que se desenrola aqui ao longo do domingo. A Lua está em Sagitário, é um signo de elemento fogo, então tem movimento. Sagitário é um signo regido por Júpiter, que está no movimento retrógrado. Logo aqui, a Lua passou na semana anterior por uma conjunção com Júpiter. E nós temos então uma tendência à busca pela verdade, a uma necessidade, uma sensação e vontade maior de explorar o mundo, as coisas, de se libertar. A tendência à liberdade, um olhar mais expansivo, é mais propenso durante o domingo, né? Então, a gente tem um domingo onde as atividades de menor importância, de entretenimento, de diversão, aquelas em que você não precisa se engajar ou criar vínculos, são um pouco mais facilitadas, né? Devido a essa influência quente do Sagitário, temos um domingo que tem essa característica alegre, expansiva, movimentada, motivadora, com essa sensação de exploração do mundo mesmo, né? Então é bacana para essas questões, bem amenas, né? Justamente pelo fator da Lua estar fora de curso, nós não recomendamos, nós astrólogos, né, não recomendamos a realização de eventos importantes. Enfim, em alguns momentos é possível que você tenha programado algum evento importante para participar, tal, então mantenha o que você planejou, mas mantenha a atenção ao que acontece fora dos seus planos, fora do seu planejamento, tá? Bom, como é uma influência de fogo, então a tendência a reagir de uma forma instintiva, rápida e movimentada, considerando que Sagitário também tem um modo de ação mutável, é mais elevado. Então, diante das surpresas do domingo, a tendência é a gente tentar dar um jeito na situação e de uma forma rápida, né? Sem esperar tanto as coisas se desenrolarem. O bacana da Lua em Sagitário é que, como ela tem uma regência do Júpiter, amplia as esperanças de uma certa maneira, né? Uma sensação de esperança e de acreditar nas coisas é um pouco mais elevada também. Bom, agora a gente tem aqui a segunda-feira, dia 15 de julho, às 6 da manhã, com o Sol em 22 de Câncer, 22 e 36, e a Lua já em Capricórnio. Então a gente sai daquele território quente do Sagitário e adentra aqui com a Lua que dá o tom do dia em um signo de elemento terra bastante sólido, criterioso, voltado para a perfeição e para a realização também. Capricórnio é um dos signos que tem, por ser do elemento terra, uma tendência e um modo de ação cardinal, tem uma facilidade para resolver. Porém, Capricórnio é o local de exílio da Lua, né? Então, quando a Lua chega aqui, a gente perde um pouco dos vínculos afetivos e da necessidade de formar os vínculos e do olhar mais emocional, mas ganha mais em centramento, pé no chão, senso de realidade. Então, é mais fácil lidar com as atividades que requerem um pouco mais esse olhar centrado, que puxem para a racionalidade e para as questões da vida material. Material, eu digo tudo que diz respeito aos objetos, às estruturas da sua vida cotidiana, não tanto aos sentimentos, ok? E aqui também na segunda-feira a Lua não chega a novos aspectos exatos, mas ela vai se aproximando de uma conjunção a Saturno,
que está em Capricórnio, na sua própria casa, mas no movimento retrógrado. Então, a tendência é a gente ir ampliando um pouco mais essa sensação de realidade, de pés no chão, é um pouco mais acentuada. Por isso, a segunda-feira é muito mais favorável para lidar com os temas racionais, com tudo que precisa critério, uma observação mais minuciosa e de resolver as coisas também, porque Capricórnio ele facilita, né, esse olhar para os concertos, para resolver as coisas de uma certa maneira, ok? Bom, temos então, a gente já teve aqui o domingo e a segunda sem aspectos, mas na terça-feira, no dia 16 de julho, é o dia da semana com mais aspectos sendo formados pela Lua. Nós começamos na virada da segunda para terça, meia-noite e 41, com a Lua chegando a um aspecto de oposição a Vênus. Esse mapa aqui é das 6 da manhã, como eu sempre coloco. Então, um pouco antes aqui das 6 da manhã, a Lua, que está aqui em 17, passou por 15 graus. Nesse momento, ela formou uma oposição exata com Vênus. Porém, a gente tem aqui aquilo que nós chamamos de recepção mútua, né? Porque Vênus é um dos regentes da triplicidade do elemento terra, do qual o Capricórnio faz parte, e a Lua tem domicílio em Câncer. Então, essa oposição, ela é amenizada por essa recepção, né? A gente tem uma amizade aqui, uma facilidade para fluir. Porém, ela não se transforma numa conjunção, né? Ou num trígono. Então, as adversidades que surgem do campo emocional e desejo, dos assuntos materiais financeiros, a gente está falando aqui de um signo que tem uma relação emocional com um signo que tem uma relação material, né, racional. Então, essas adversidades que surgem entre emoções, sentimentos e a visão racional e o senso de realidade são amenizadas por essa recepção mútua. Agora, não é um dos melhores posicionamentos para lidar com os assuntos materiais que precisam de lucros, tal, porque mesmo com a recepção a gente tem um quadro que acaba não sendo propenso, não é um dos melhores, das melhores condições para levar a lucros, né? O que a gente tem aqui é uma facilidade das coisas fluírem, né? Por exemplo, diante das adversidades, pode ser mais fácil resolver, achar soluções, sair dos empecilhos, tá bom? Mas é sempre esse jogo aqui do racional com o emocional. Considerando que Vênus rege desejos, rege as artes, a beleza, a estética, o romance, o amor de uma maneira geral, e a Lua rege os sentimentos, a gente tem uma dificuldade em fluir com esses dois lados em harmonia, né? Então, a gente pode querer bastante, mas ter dificuldade em realizar, ter dificuldade em conciliar os sentimentos com os desejos, naquele sentido de desejo muito uma coisa, mas não posso ter, né? Então, vou ter que me contentar com o que tenho em mãos, certo? Por isso, essa oposição ela é menos dolorosa se a gente trabalhar com a questão da conformidade, né? Se conformar com aquilo que nós temos em mãos e puxar para o senso de realidade, porque estamos falando de Lua em Capricórnio. Então, essa necessidade de manter os pés no chão, não flutuar muito e não navegar demais nas emoções é necessária para levar as coisas em um certo equilíbrio. Um pouco mais tarde, a Lua chega à conjunção com Saturno, algumas horinhas depois, né? Então, ela passou aqui por 16 graus exatamente às 4 horas e 18 minutos da terça-feira, dia 16. Bom, eu falei para vocês na segunda que essa questão de senso de realidade, de critério, de olhar minucioso, da capacidade de organização é bem mais facilitado. Então, essa conjunção, ela facilita lidar com as coisas de vida prática mesmo, né? É a influência mais voltada para os assuntos que têm relação com a estrutura da vida material, o trabalhar, o lidar com o dinheiro, lidar com a vida cotidiana, com os reparos, com os concertos, com a organização diária e com tudo que precisa desse senso de comprometimento com as coisas que estamos realizando. Bom, se estamos falando de Lua, que tem a relação com os sentimentos, e Saturno, que tem essa relação com a estrutura da vida material, com a lentidão, também podemos ter a certeza aqui que então a terça-feira tem um ritmo mais centrado, não é agitado, não é movimentado, as coisas demoram para se concluir. Tenha paciência se você precisar realizar alguma atividade urgente, porque a tendência é ela não se desenrolar assim com tanta urgência, né? Precisa bastante paciência.
Agora, é bem mais facilitada se as atividades que você precisar realizar forem atividades da vida diária, que não tem alteração de horários, de projetos, da maneira como você vai realizar. Essa questão do comprometimento é bastante acentuada com essa conjunção de Lua-Saturno. Tudo aquilo que a gente realiza mantendo os projetos, procedimentos, a estrutura, o que está no compromisso assumido, é um pouco mais fácil para se realizar. Então, mantenha a paciência, as coisas se concluem. Capricórnio é um signo cardinal que leva ao movimento. Mantém a estrutura das coisas que forem realizadas. As coisas se realizam, mas dentro do próprio tempo, né? Dentro de um ritmo um pouco mais lento. Bom, e aí a gente tem às 18 horas e 38 minutos o momento de oposição entre Lua e Sol, que é exatamente o momento da formação do eclipse às 18 horas e 38 minutos, considerando o horário de Brasília, ok? Esse eclipse será parcial, um eclipse lunar, oposição de Sol e Lua. Ele é visível no Brasil todo, pelo horário, acontece às 18h38, então... se acontecesse durante a manhã, a gente não conseguiria visualizar o eclipse aqui no Brasil. Mas nesse horário, a Lua já está nascendo no céu e será possível observar. Esse aqui é o momento exato da formação do eclipse. Ele é parcial, então somente uma parte da Lua é coberta. E esse aqui é o gráfico do momento exato do eclipse. Então, nós temos a Lua em 24 de Capricórnio, 24 graus e 4 minutos, em oposição ao Sol em 24 graus e 4 minutos de Câncer. E essa oposição envolve o eixo de casa 6 e casa 12. A gente sabe, eu já falei para vocês em alguns momentos aqui, que a análise de eclipses é efetiva dentro da astrologia mundana, para avaliar condições que envolvem os estados, os países, e não tanto para a questão natal, ok? Então, dentro dessa avaliação mundana, a casa 6 é uma casa de infraestrutura, é a casa onde a gente lida com a questão cotidiana do país, com os assuntos da vida diária, infraestrutura mesmo, né? E a casa 12, casa dos inimigos ocultos, de quem está, das prisões também, e de tudo que se descortina, né, como os temas mesmo que estão escondidos. Se a gente tem, então, só como representação do presidente e de quem comanda o país, e a Lua como representação do povo, a gente pode ter aqui nesta oposição, que é um aspecto desafiador, os descontentamentos com algumas tomadas de decisão. Na verdade, até para o próprio presidente, isso pode representar os desafios que ele tem a enfrentar com essas negociações para aprovações próprias de medidas que envolvem a estrutura do país. É trabalhosa. Esse eixo de casa 6 e casa 12 envolve temas maléficos, são casas cadentes, e as casas cadentes não são propensas a assuntos bons, né? Os assuntos relacionados a elas são os assuntos mais difíceis. Então, o eclipse lunar acontecendo nessas casas traz esses temas mais difíceis. Então, são 15 dias aqui, e um pouco mais, né? Porque os eclipses têm um poder de influência, levando em consideração a duração deles, que trazem aqui alguns desapontamentos e muito trabalho para o presidente. A gente vê aqui a necessidade de um esforço grande, às vezes precisando levar a algumas medidas que ele próprio não queira, né, não deseja, como também o próprio povo, né, que aqui o povo na casa 12, ainda mais em Capricórnio, com a Lua no próprio exílio, fala exatamente do descontentamento, né, de sofrimento, de dores, de coisas que não trazem felicidade, alegria, tal, é bem nesse sentido. Agora, em um nível pessoal, o eclipse só pode ter alguma influência se acontecer próximo do grau do ascendente. Na verdade, um grau antes até um grau depois. Então, se ele acontece em 24 de Capricórnio, quem tem um ascendente em 23 de Capricórnio até 25 de Capricórnio pode ter alguma influência nesse sentido, mas levando em consideração esse potencial das casas desafiadoras, ele vai mexer um pouco com assuntos que levam a certos sofrimentos e tristezas. Para nível pessoal, a casa 6 envolve os animais de pequeno porte, envolve temas também que nos remetem às questões de enfermidades. A casa 12 também nos leva aos temas escondidos, a pesares e sofrimentos e a provas também. Dentro dos temas que envolvem o clima, os assuntos relacionados a terras
e água, né, a terra e a água são os mais evidentes, mais propensos a acontecer. E pode acontecer alguma coisa em um sentido mais difícil, porque as casas envolvidas são casas que remetem a sofrimento e dor, perdas, coisas adversas mesmo, né? Mas é isso que nós temos para este eclipse. Bom, depois, no dia 17 de junho, a Lua já estará em Aquário. Esse gráfico das 6 da manhã tem a Lua aqui em 29 de Capricórnio. Ela chega a Aquário durante a manhã, mas o primeiro aspecto que nós vamos ter aqui da quarta-feira é o aspecto relacionado a Vênus. Vênus em oposição a Saturno. Vênus em 16 graus, chegando a uma oposição exata a Saturno às 2 horas e 34 da madrugada. Bom, novamente a gente envolve a característica de Saturno, de estrutura, de rigidez, de compromisso e dos limites mesmo. A gente pode pensar o Saturno como sendo o último planeta clássico, tradicional do sistema dentro da astrologia. Ele é levado para essa questão dos limites, né? E das adversidades, de precariedades. Então, quando Vênus em Câncer, que rege os desejos, que nesse tom canceriano é voltado para o acolhimento, para a questão de manter, de economizar, chega à oposição a Saturno, pode trazer a necessidade da economia propriamente, levando em consideração os temas que envolvem Vênus nos assuntos materiais. O que nós temos aqui é a possibilidade de frustrações, de projetos que envolvem a parte financeira. Não é um dia nada adequado para finalizar assuntos materiais financeiros. Se puder deixar para um outro momento, é um tanto melhor. Essa influência ela leva a possibilidade dos negócios não se concluírem de forma lucrativa, ou mesmo levar a necessidade de gastos, né, a mais do que o planejado. Então, tenha em mente essa questão. Vênus também tem como assunto a questão afetiva e na oposição com Saturno envolve a dificuldade em firmar compromisso. Não é um bom momento para fechar tanto acordos comerciais como fechar também, se conciliar ou reconciliar com pessoas em nível afetivo, né? Assumir compromissos afetivos também não é muito bom. Escolha um outro momento porque esse não é dos melhores, tá bom? Bom, a Lua vai chegar numa oposição ao Mercúrio às 8h38 da manhã. Então, ela confirma um pouco dessa oposição entre Vênus e Saturno. Por quê? A Lua em oposição a Mercúrio também influencia de uma forma desafiadora nos temas que envolvem o comércio. Se temos o Mercúrio como um regente do comércio no que diz a troca, Vênus tem a relação com o dinheiro propriamente, com a questão do valor da moeda. Então, esses dois aspectos de oposição não favorecem em nada aos assuntos materiais. Então, o que a gente pode até ver aí em torno de notícias durante essa quarta-feira pela manhã são as dificuldades em firmar parcerias, os assuntos relacionados à questão financeira do país, monetária, que podem vir com tons mais adversos. No sentido da sua própria vida prática, feche negócios importantes em nível comercial em outro momento, tá? Aqui só para questões diárias e ainda assim necessita manter a máxima atenção para não gastar mais. Aqui não é nem no sentido do exagero, mas da questão, às vezes, de você se programar para gastar tanto e haver a necessidade de gastar um tanto a mais, tá? E também como a Lua tem como assunto os sentimentos e emoções, nessa posição é um pouco difícil conciliar os sentimentos e a maneira como se expressa. Um Mercúrio leonino é um Mercúrio potente, que tem força na voz, mas está no movimento retrógrado e ainda recebendo essa oposição da Lua, não facilita muito a expressão de afetos, de sentimentos, essa expressão emotiva. E de qualquer maneira isso pode levar a um excesso de nervosismo em apresentações, em reuniões. Então mantenha a atenção à forma como você pronuncia os seus pensamentos, ideias e especialmente os sentimentos. E na quinta-feira o primeiro aspecto formado pela Lua é uma oposição ao Marte. Então ela chega aqui nesse ponto exato de 10 graus de Aquário formando a oposição em torno das 3 horas e 53 minutos. Bom, sempre uma oposição de Lua com Marte é bastante desafiadora, considerando que Marte está em Leão, que é um signo com bastante calor, e Marte também é colérico. Nós temos aqui um potencial de ação direto, assim, bastante resistente.
e muito forte, aqui com uma questão de poder muito evidente. Então, recebendo uma oposição de Lua em Aquário que é mais aberta, de uma visão um pouco mais generalizada, tal, o que nós podemos ter aqui ainda durante a manhã, no início da manhã, é uma dificuldade em conciliar a maneira como a gente realiza as coisas. Tem uma questão de forçada de barra aqui, porque é um Marte bastante forte, assim, incisivo, né? Às vezes um tanto agressivo. Então a gente pode encontrar aí certas resistências. Mas ao longo do dia a gente tem uma melhoria desse quadro. E às 12h53 ela chega a um aspecto harmonioso aqui com Júpiter. Júpiter está em Sagitário em 15 graus, né? Em 23 minutos. É um aspecto que é bem mais favorável do que os relacionados aqui à quarta-feira. A gente tem aqui uma influência de elemento ar com elemento fogo que é expansiva, porque ambos têm calor, facilita o desenrolar das coisas, embora o aquário tenha um modo fixo. Então, o ritmo ainda não é tão acelerado. E para promover mudanças requer ainda um pouquinho de paciência, mas pelo menos a gente tem uma facilidade em encontrar soluções para as coisas, em traçar caminhos diferentes e em ousar um pouquinho mais devido a essa questão do calor, né? Então é fácil lidar com os temas que precisam de um olhar diferente, né? Também a gente tem aqui uma tendência às mudanças se desenrolarem de uma forma um pouco mais fácil, não tão rápida, mas elas acontecem. É uma relação expansiva aqui para esta quinta-feira e envolve a questão também de fé, de esperança, do senso de justiça e das facilidades. E é bacana aqui então essa quinta-feira durante a manhã. Agora na sexta-feira, dia 19 de julho, a gente tem a única mudança da Lua aqui, que é ela chegando a Peixes às 12h18. Bom, aí essa influência do calor diminui quando a Lua chega a Peixes, as instabilidades do campo emocional e o movimento oscilante para os acontecimentos do dia ficam um pouco mais evidentes. Mas ela não formará novos aspectos durante essa sexta-feira. Então, o que nós temos é uma saída de calor, de movimento, de facilidades e esperanças para um tema um pouco mais oscilante emocional. É uma sexta-feira onde precisa de uma certa atenção à maneira como se reage aos acontecimentos do dia, porque a tendência é se envolver, as coisas permearem de uma forma um pouco mais elevada nas questões cotidianas. Então, esse tom emocional de envolvimento, às vezes de se sensibilizar com os acontecimentos do dia, ela é um pouco mais aberta, né? Um pouco mais levada para a sexta-feira de uma maneira geral. Mantenha a atenção. Agora, como Peixes é um signo de característica mutável, de movimento, né? de oscilações, você pode promover pequenas mudanças cotidianas ou pode até perceber o ritmo oscilante aqui durante a sexta-feira. Então, pequenas mudanças, porque como a Lua não formará novos aspectos, não é adequado para grandes mudanças. Agora, tudo que você queira fazer de uma maneira um pouquinho diferente, tentar experimentar alguma coisa é um pouco mais fácil, mas mantenha critérios, né? É importante, porque Peixes tem muito movimento oscilante, então tenha certeza de que a mudança que você vai promover não vai impactar de maneira negativa em outros assuntos, tá? E mantenha a atenção à forma como se reage emocionalmente durante o dia. Agora, no sábado, a gente tem aqui a Lua em Peixes e novamente um dia sem a formação de aspectos. Mas a gente vê aqui que ao longo do dia a Lua vai se encaminhando para uma quadratura com Júpiter. É um sábado, então, que requer bastante atenção a maneira como a gente se envolve emocionalmente com as coisas, mas principalmente onde se deposita a fé, porque tanto Peixes como Sagitário são regidos pelo Júpiter, e aqui a gente tem a Lua em um aspecto desafiador. Temos uma recepção muito fraquinha, só porque o Júpiter está aqui na face da Lua, então ela não é tão propensa a amenizar os desafios da quadratura, de forma que a gente tem os assuntos relacionados às crenças, ao misticismo, uma necessidade de verdade, às vezes de complexidade das coisas, porque Peixes é um signo de muita profundidade, um pouco mais acentuada. Então evita adentrar nos assuntos com muita profundidade, senão aí você vai encontrar contrariedades devido a essa quadratura. Se você tiver os pés no chão, observar as coisas com critério, com senso de realidade é um tanto mais fácil. Pode até ser um pouquinho difícil chegar a
facilidade em manter os pés no chão. É muito mais fácil com essa influência flutuar um pouco nos temas místicos, devocionais, em tudo que puxa o nosso olhar para as coisas que não são muito práticas. Precisa mesmo de muita atenção, porque há uma facilidade a gente tentar fugir da realidade e se apegar um pouco nos temas ditos espirituais, mas de uma maneira menos bonita, né? Menos leve, para tentar resolver as coisas. Então, de uma maneira assim, como se estivéssemos mascarando as adversidades para não enfrentá-las. Tem que ter aí um pouquinho de atenção durante o sábado, ok? E é isso, pessoal, para esta semana. Vocês perceberam que os aspectos formados pela Lua, na grande maioria ao longo dessa semana, são aspectos de tensão, muitas oposições. Ela vai formar oposição com Vênus, com Marte, oposição com Mercúrio, formou a conjunção com Saturno, com o próprio Sol no eclipse, né? São muitos aspectos desafiadores sendo formados pela Lua e a semana então tem um pouquinho mais de adversidade, tá bom? Mas na semana que vem a gente volta para mais uma reflexão astrológica. Eu deixo um abraço para vocês então e até o nosso próximo vídeo. Até mais!